Fala pessoal, vamos continuar falando aqui do Censo Demográfico do IBGE para trazer uma informação que eu considero extremamente significativa e relevante. Lembrando que esses dados são dados prévios, mas que já permitem que a gente faça algumas análises sobre essa realidade que a gente tem no espaço geográfico brasileiro. Taxa de crescimento anual da população brasileira atinge menor nível da história. Os dados mostram que a população brasileira tem aumentado, mas no ritmo mais lento em 150 anos. Aqui, a taxa média de crescimento anual da população brasileira atingiu entre os anos de 2010 e 2022 o menor nível da série histórica, iniciada há 150 anos. É o que mostra os dados do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira, 28 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso querido IBGE. De acordo com o levantamento, o avanço no número de habitantes no país foi de apenas 0,52%, praticamente 0,5% por ano, nos últimos 12 anos. Até então, galera, o menor crescimento anual havia sido registrado de 2000 e 2010, melhor dizendo, quando o índice ficou em torno de 1,17%. Os dados do Censo 2022 também mostram como a taxa média de crescimento anual da população brasileira vem diminuindo ao longo das últimas décadas. Isso significa que a população brasileira tem aumentado, mas no ritmo cada vez mais lento. Desde o levantamento realizado pelo IBGE entre os anos de 1950 e 1960, já foram 6 quedas seguidas no índice. Em 2022, também foi a primeira vez que a taxa de crescimento da população foi inferior a 1%. Inclusive, tem um gráfico aqui importante para a gente poder dar uma olhada. Pessoal, lembrando que o nosso país é um país de dimensões continentais, o que, claro, dificulta a nossa análise mais profunda. É por isso que observar os dados que o IBGE traz para a gente, os dados de década a década, são significativos para poder entender que país é esse que a gente vive. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, no crescimento anual da população brasileira, que atinge o menor nível da história. Olha ali em porcentagem, a taxa de crescimento nos últimos 150 anos, começando lá em 1872, e você vê que essa taxa ela se mantém, uma hora cai, se levanta, mas aqui na década de 1920 para a década de 1940 a gente tem um crescimento que é sustentável dessa taxa, até chegar aos anos 1950, 1960, onde ela continua sendo positiva, mas caindo década a década. Conforme as décadas vão passando, 1970, 80, 90, 2000, 2010 e agora em 2020, nós tivemos uma queda significativa dessa taxa. A população continua aumentando de tamanho, mas nascem pessoas do que morrem. Mas, pessoal, a verdade é que esse número de nascimento está cada vez mais próximo do número de mortes. E não é porque está morrendo muita gente, não é porque está nascendo cada vez menos gente no nosso país. Isso é uma tendência. Ô professor, por que houve esse crescimento tão acelerado nesse período aqui, 1920, 1940 até 1950? Aqui, galera, a gente tem um processo significativo que estava se adentrando e se configurando no país, que é o processo de industrialização. Imaginar que até aqui a década de 1930, até a década de 1940, nós tínhamos predominantemente a população vivendo no campo. Cada 10 pessoas, 6, 7 viviam no campo nesse período aqui. E aqui com a chegada da indústria, da consolidação da indústria, principalmente na era Vargas, na era JK, a gente tem um crescimento significativo da taxa de fecundidade da população, do número de filhos por mulher. Então, nesse primeiro momento, o crescimento é elevado e faz a população brasileira ela sofrer um boom, um crescimento expressivo entre as décadas de 1940, 50, 60. Ela continua crescendo nas décadas posteriores, mas conforme o índice de urbanização ele vai aumentando, isso vai mudando o perfil das pessoas, o perfil cultural, o perfil social, vai alterando as práticas do dia a dia e vai fazendo, obviamente, esse número de filhos por mulher, esse número de nascimentos, inclusive, ir paulatinamente diminuindo, tá, galera? Então, é importante entender o que está acontecendo no nosso país, tá, galera? Isso, sem dúvida nenhuma, é um indicativo significativo. Isso vai mostrar que daqui a algumas décadas essa população ela vai começar a diminuir de tamanho. E a perspectiva é que em 2100 a população seja menor do que agora em 2023, para você poder ter uma ideia de como isso é sério, tá? Pelo menos a partir da década de 1990, a desaceleração desse indicador vem ocorrendo em todas as regiões do país. Proporcionalmente, as que diminuíram seus ritmos de crescimento populacional nesse período são as regiões Norte e o Sudeste. Em 2020 e 2022, a menor taxa média de crescimento anual da população foi registrada no Nordeste brasileiro, com avanço de 0,24% no indicador, seguido pelo Sudeste, que avançou 0,45%. Aqui tem um outro infográfico. A galera que estuda, que está correndo atrás aí para poder se preparar para os vestibulares, e as outras pessoas que querem entender um pouquinho que país é esse, tanto que nós estamos falando de reportagem de economia, tá?
Reportagem que estão ligadas diretamente, porque é importante entender que população é essa e como ela se comporta. Está aqui, inclusive, a taxa média de crescimento anual dessa população, dividido por regiões em porcentagem. Aqui, de acordo com as cores, né, você tem vermelho aqui do Brasil, aqui esse cinza mais forte, o norte, nordeste com uma cor mais rosada, o sudeste um cinza mais claro, o sul uma cor mais amarronzada e o centro-oeste um cinza mais escuro. E aí o comportamento que a gente vai ter na década de 90 até essa década de 2020, até o ano de 2022 aqui, tá, galera? Então a gente tem esse comportamento observando que está havendo um decréscimo em todas as regiões, sem exceção. Então, isso é uma coisa que está acontecendo e que é importante que a gente compreenda. Galera, a gente fica por aqui, claro, fazendo aquele convite. Você gosta desse tipo de conteúdo? Nós vamos destrinchar muito esses dados do IBGE aqui no canal, trazer muita informação importante para você e tentar compreender que país é esse. Por isso eu já deixo aqui o convite. Você gosta de conteúdo? Se inscreve aí no canal, que daqui a pouco a gente traz mais conteúdo relevante e importante como esse para você. Obrigado aí pela audiência, pela paciência e daqui a pouco a gente vê falando mais de geografia no nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!